Você teme pelo rebaixamento do Santos em 2025? Me fala aqui nos comentários. E por que eu estou perguntando isso para você? Porque o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, em entrevista ao Sport Record, disse não temer pelo rebaixamento. E isso está dando o que falar nas redes sociais, torcedores concordando, torcedores discordando da forma que Marcelo Teixeira falou. E até mesmo fez muitos torcedores lembrarem de Andrés Rueda, que também disse em 2023 que não acreditava que o Santos fosse rebaixado. Então vamos falar sobre isso neste vídeo, mostrar esse trecho do Sport Record que o Marcelo Teixeira fala, né, sobre essa questão de rebaixamento, e quero muito saber a opinião de vocês, vou dar a minha opinião também, mas antes, só pra gente recordar o que disse o Rueda, porque tem algumas questões parecidas no discurso de ambos. Então, ó, essa matéria aqui do Diário do Peixe é do dia 10 de setembro de 2023. Rueda garante que Santos não vai cair e estará em outro patamar em 2024. Meu Deus, como envelheceu mal essa fala. Mas enfim. Abre aspas para o Rueda em entrevista à Rádio Bandeirantes. Nunca esteve no nosso pensamento. Estamos fazendo um trabalho para melhorar o time. Se você analisar o nosso time, jogador por jogador, não era para estar nessa situação. A gente chegou à conclusão que talvez fosse o peso dos últimos 2 anos. Melhorando a situação financeira, a gente reforçou muito mais o time. A gente trouxe o Jean Lucas, ai meu Deus, um desejo da nossa torcida, um jogador diferenciado, trouxe o Pituca pensando em 2024, ele já é um jogador do Santos. Estamos qualificando o time. Com esses jogadores e com o apoio da torcida, nós vamos sair dessa situação que incomoda. Mas a partir do ano que vem, o Santos vai estar em outro patamar, em condições de disputar resultados melhores. Eu recebi o Clube 21 com o Pituca vendido, o Veríssimo vendido, desmontar um time vice-campeão com vendas que tinham que ser feitas. Mas vamos deixar para a próxima gestão uma espinha dorsal, fecha aspas, para o Rueda. Que, aliás, concluiu, né? Não existe essa hipótese na minha cabeça, o Santos não vai cair. Meu Deus, como envelheceu mal. E aí, esse foi o discurso do Rueda em 23. Agora corta para Marcelo Teixeira em 2025. Do Santos não conseguir sair de lá de baixo da tabela? Não tenho essa preocupação. Estou muito esperançoso. Você está com medo do Santos não conseguir sair de lá de baixo da tabela? Não tenho essa preocupação. Estou muito esperançoso que o Santos tem um elenco. Eu assisto, vejo os comentários que vocês fazem. Pelo elenco que o Santos tem, pelos jogadores de qualidade, é um processo de transição. Nós acreditamos que nós vamos fazer um trabalho para nós alcançarmos o objetivo do ano, que é a disputa de uma competição internacional. Você está... Esse discurso do Marcelo Teixeira, né, lembra bastante o Rueda, porque o Rueda fala, né, o Santos vai estar em outro patamar em 24, Marcelo Teixeira fala em competição internacional e tudo mais, fala também de uma certa forma, né, do elenco do Santos, dos jogadores, enfim. Em um primeiro momento, eu entendo o mandatário, não só do Santos, tá? Não tô falando especificamente do Marcelo Teixeira, eu entendo a Leila Pereira, o presidente do São Paulo, do Vasco, do Cruzeiro. Eu entendo quando é perguntado sobre ser campeão, sobre ser rebaixado, sobre vencer um clássico, enfim, que dê uma declaração mais otimista para a torcida. Até porque, dependendo da declaração que o mandatário ou o técnico, o jogador, enfim, dá à imprensa, isso pode virar meio que contra nos bastidores, né? Imagina se o Marcelo Teixeira corneta o elenco do Santos de uma forma mais dura, e aí chega lá no CT do Santos, os jogadores vão cobrar o presidente, vão cobrar a comissão técnica, enfim. Mas eu acho que existe uma forma de você demonstrar um certo otimismo, uma certa esperança de que o Santos não vai ser rebaixado, só que ao mesmo tempo você escancarar a situação do time, que é 16º no Campeonato Brasileiro, é um Santos que está a 3 pontos do Vitória, que é o primeiro time da zona de rebaixamento, dar essa cutucada, tentar dar esse chacoalhão no elenco, na comissão técnica, acho que dá para você falar tudo sem você
mostrar pro torcedor que não tem problema, que tá tudo certo, o torcedor do Santos pode ficar tranquilo. Não tem chance nenhuma do Santos ser rebaixado. Não. Então, eu acho que dá pra você encher a bola ou mostrar que você confia o seu elenco, pra você não perder, né, o seu elenco. Mas, ao mesmo tempo, falar assim, olha, eu confio nos jogadores, eu confio na comissão técnica, né? Trouxemos um grande treinador, só que os resultados precisam aparecer. Além do desempenho, os resultados precisam aparecer para que, de fato, o Santos deixe qualquer risco de rebaixamento de lado e, a partir desse momento, a gente pensar em coisas maiores. Que eu acho que é o discurso que muitos falam sobre... Eu, particularmente, né, sempre quando vocês me perguntam, Nájila, acredita em Sul-Americana? Eu sempre falo, vamos primeiro espantar qualquer possibilidade de rebaixamento para depois a gente dar um próximo passo. Porque o torcedor tá vendo o Santos não conseguir ter uma sequência de jogos com vitórias. O torcedor tá pegando a classificação do Campeonato Brasileiro e vendo que o Santos tá sei lá quantos anos na 16ª colocação. O Santos não consegue sair da 16ª colocação, não importa o que faça. Então, acho que existe a forma do presidente mandar o recado falando que confia nos jogadores, na comissão técnica, e mandar o recado também de, ó, galera, tá na hora de vencer, tá na hora de pontuar. Porque também não adianta nada ficar jogando bem se não vence. Ainda mais nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Então, acho que faltou ligar esse senso de urgência, sabe? Nessa entrevista do Marcelo Teixeira. E aí, também, tem uma outra matéria da UOL que eu separei aqui, que meio que vai na contramão do que disse Marcelo Teixeira. Por quê? Risco de rebaixamento atrapalha planejamento do Santos para 26. Então é aquilo. Falou uma coisa publicamente, mas nos bastidores é um Santos que tá meio assim, conservador, né? Então vamos lá. O risco de rebaixamento atrapalha o planejamento do Santos para 26. O diretor Alexandre Matos gostaria de antecipar algumas questões sobre o elenco para a próxima temporada, mas a colocação no Brasileiro o impede. Matos conversou com a gestão de Teixeira sobre a necessidade de beber água limpa e buscar opções em fim de contrato com antecedência, ou seja, você se antecipar aos rivais para você fechar com alguns jogadores. O problema é que o orçamento na Série A ou B é muito diferente. O clube poderia se comprometer com algum atleta e depois considerá-lo caro para a segunda divisão. Vou dar o exemplo do Neymar, né? A própria renovação com o Neymar, o Santos fala sobre esperar o Neymar voltar a jogar, mas muito também está atrelado à permanência ou não na Série A. Há otimismo sobre a permanência na elite, porém a cautela é considerada necessária. Em 23, Rueda assinou um pré-contrato com Pituca, o Santos caiu e o salário era muito alto para a Série B. Se o Peixe conseguir uma sequência de bons resultados e respirar na tabela, essa movimentação no mercado da bola pode ser feita. Neste momento, o Santos é o 16º colocado com 28 pontos e a 3 do Vitória no Z4 do Brasileiro. Então é isso, né? É um Santos que o presidente fala de uma certa forma que não teme o rebaixamento, mas é um Santos que nos bastidores também tem uma certa precaução em relação a fechar ou não com alguns jogadores, né, por conta dessa incerteza de orçamento mesmo, né, para 2026, tanto jogando a Série A ou jogando a Série B, indo para uma Sul-Americana, não indo para uma Sul-Americana, tendo apenas uma Copa Sul-Sudeste para você disputar, enfim, muitas questões. A resumo, acho que o Marcelo Teixeira poderia dar um recadinho pro jogo, aproveitar, sabe, que ia dar uma repercussão essa fala, porque ele sabe que ia dar uma repercussão essa fala, e dar uma cobrada nesses jogadores para ver se o Santos começa a vencer os seus jogos, principalmente esses próximos dois, né, contra Corinthians e também contra a Vitória. Mas eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Grande abraço, não se esquece de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Tchau!